Olá, estou a Moreira, terapeuta integrativa, e estou aqui porque possivelmente você em breve vai receber a leitura do seu mapa. Ah, que legal! Você vai receber, se recordar, receber recordações sobre a sua missão de vida, sobre as ferramentas e potências que você vem viver aqui nessa terra. Para isso, viver experiências e aprender. Mas para lhe explicar um pouco melhor, eu vou trazer uma história lúdica. Será? Para que você compreenda melhor o seu mapa e consiga sentir profundamente cada informação. Aqui eu vou falar sobre você, sobre mim, sobre você. O que nós temos em comum aqui nessa terra? Formas. Nós temos formas, muitas formas. E toda forma direciona a energia. Assim como um cano que leva água exatamente para aquela torneira que a gente precisa. E como é que se faz uma forma? Uma casa é uma forma. O arquiteto, talvez em algum momento, quando ele vai fazer uma casa, ele pergunta para você: o que você quer dessa casa? Para que você vai usar ela? E a partir disso, para deixar aquele ambiente perfeito para você, ele escreve e faz desenhos como se um livro, um manual, para que depois o engenheiro, o pedreiro, venha e suba e construa aquelas formas, não é? Tudo para que essa casa sirva exatamente para o que você precisa. Tá, então começamos. Antes da forma, tem informação. E da onde que começou essa informação que veio falar como você seria, a forma do seu corpo, a forma do meu corpo? Bom, começar a falar da origem do universo? Acho que iríamos muito para longe. Então eu vou começar falando aqui da origem desse planeta. E essa história começa com um sol. Um sol que brilhava, quente, com muita velocidade. Vamos pensar em uma estrada, quando a gente tem espaço. E nesse espaço a gente pega a velocidade. E pegando velocidade, eu acho que fica quentinho, a gente esquenta. Esse sol, ele vibrava com muito calor e muita força e movimento, velocidade. Mas um momento ele deu uma paradinha, mas foi uma paradinha, numa dúvida. Mas para onde eu estou indo? É isso? Eu só fico aqui, nessa luz? Pois é, uma dúvida. Um momento que ele duvidou, ele quase se apagou. Mas não, quando chegou ali, quase no finzinho, ele voltou e se recordou. Mas nesse momento, algumas partes dele se perderam. Nessa dúvida, saíram desse sol e ficaram soltas por aí. Ele já não enxergava mais. E aonde está? Onde está? Sírius era um fogo masculino, direcionador de moléculas. Direcionou, foi. Mas eu não sei onde está. Bom, direcionar na verdade não, né? Foi de uma dúvida. Desviou por conta de uma dúvida de seu direcionamento. Então, Sírius chama Ísis, o sol de Ísis, fogo feminino, vem e Sírius fala: Ísis, algumas partes de mim sumiram por aí e eu não sei o que vou fazer, Ísis.
Então Ísis, com seu fogo feminino, gerador de moléculas, partiu para a viagem para encontrar os pedaços de Sírius. Logo ela encontrou uma movimentação diferente no meio daquele universo e, dando forma, foi se fazendo as primeiras rochas. Alguns estudos vão falar sobre isso, mas a gente não vai se aprofundar aqui. Chumbo, enfim, muitas formas. Ela sentiu aquela forma e passou. Mais para frente ela encontrou um outro aglomerado, fez forma e passou. Assim Ísis foi indo. Eram 12 formas que ela precisou sentir. Ela já estava cansada quando chegou lá no final. Falou, eu preciso voltar. Ela olhou para procurar a luz de Sírius, aquele sol que brilhava, para saber o caminho de volta. Sírius não é bobo nem nada, ele sabia que não podia mais duvidar. Então, ele manteve aquela luz sempre brilhando. Ísis viu, é para lá que eu vou voltar para o sol. E assim ela faz o caminho de volta. Na volta, ela reencontra aquelas rochas, mas ela já sabia como era cada uma. E assim ela deslizava por cada rocha. Olha esse caminho. Ísis vai, Ísis volta. Essa forma lhe parece com algo? O DNA. Olha, primeira informação registrada no livro para a criação do seu corpinho. Toda sabedoria para vir onde eu aprendo a deslizar, primeiro eu preciso experienciar aquela contração. Ela experienciou, assim ela já sabia como era e voltando deslizou. Essa é a primeira informação. Portanto, vamos começar essa história reconhecendo que não tem como você fugir de certas coisas. Nesta existência, nós viemos para experienciar e assim, com a sabedoria, encontrar a fluidez e a forma de deslizar por tudo isso. Então, para a gente aprender, estamos experienciando. Ok, Ísis voltou. Chegou lá e falou, Sírius, eu encontrei formas, eu aprendi sabedorias em cada uma delas. Teve uma que eu sentia e era tão rígido que eu vi que era só eu ficar direcionada, com firmeza, me organizar, ter retidão para sentir aquilo. Enfim, cada uma eu encontrei uma sabedoria. São 12 Sírios. E agora? Elas estão lá, mas nesse momento elas já estavam se batendo, era um monte de rocha esmigalhada, estava acontecendo um caos naquele universo. Pois então surge a Lua, pulando aqui, é lógico que tem todo um movimento, mas vamos seguir, né? Sírius fala, vamos trazer tudo para um lugar só, acho que vai ficar mais fácil, né? A Lua começa a magnetizar aqueles pedacinhos. Olha a Terra começando a se formar. Portanto, se toda forma direciona energia... Um momento. Aqui na Terra, muitas formas se fizeram, com um pouquinho de cada rocha. Cada parte do planeta, você percebe que as montanhas têm formas diferentes? Umas mais redondinhas, umas mais pontudas. Assim como no nosso corpo, se você notar, aqui tem uma forma que desce, ela é meio inclinadinha e aqui ela faz um laguinho. Então acho que tem uma energia que vem aqui de cima, não é? Aqui nas costelas, se você for pegando nas suas costelinhas, você vai ver que ela vai se fechando assim. Pois é. O planeta também, né? Tem várias formas, algumas redondinhas, algumas pontudinhas e direcionando energia. Bom, todas aquelas rochas estavam aqui. Elas eram partes daquele sol que já estavam contraídas. E agora, como é que isso vai voltar para o sol?
Isso é só o começo da história desse livro. Então, eu vou contar para você uma outra história de como é sentir uma informação para aprender a sabedoria. Uma rocha, uma forma, para que assim deslizando, sentindo, ela possa ir encontrando nova forma, diluindo, encontrando espaço, para assim voltar para o sol. Bom, gostaria de fazer um pequeno detalhe aqui, trazer para você. Você já percebeu, então, nessa história de coisinhas contraídas juntinhas, moléculas juntinhas, formam uma matéria, uma rocha? Quando se tem espaço, são partículas mais separadinhas, né? Quando a gente sente alguns sentimentos, por exemplo, como o medo, como a tristeza, a depressão, olha como a gente se encolhe, isso junta mais, né? Portanto, fica mais denso matéria. Agora, se eu respiro, se eu sorrio, se eu danço, eu abro espaço. Vamos para a história. Bom, então aqui nós estamos sentindo as coisas para conseguir encontrar um lugar, uma sabedoria. A sabedoria, ela traz paz. Ela traz uma serenidade, porque já fala, eu já sei como é isso. Né? Quando a gente está em algum lugar desconhecido, algo, normalmente é onde gera mais tensão. O medo vem do desconhecido. Quando a gente já experienciou, aquilo fica mais fácil, se estamos abertos para perceber a sabedoria. Então eu vou contar uma pequena história sobre uma sabedoria que fala sobre o pertencimento ao amor. Reconhecer a minha beleza nesse mundo. Tem algumas pessoas que podem falar isso como amor próprio. Eu não utilizo muito essa palavra porque o amor, ele não é próprio, será? Tudo pertence ao amor, né? Essas memórias, essa informação, se o nosso corpo fosse o planeta Terra, estaria localizada aqui, nos nossos braços, no nosso peito e nas nossas escápulas. Tudo que é memória relacionada a histórias que falam sobre esse reconhecer que eu pertenço ao amor, o que eu mereço dar e receber, estão nessa região do meu corpo, dando estas formas. Mas vamos para a história? Como é que se vive uma experiência aqui na Terra para assim encontrar espaço? Essa história começa com um negro, um homem que morava na África. Ele estava bem lá com a sua família. Estava totalmente feliz? Não sei, né? Ele estava lá, de certa forma, confortável em um lugar que ele já conhece, né? Com pessoas que ele já conhece, que ele convivia desde a sua infância, vivendo. Mas num determinado momento, na escravidão, eles pegaram este homem e colocaram ele no navio para trazer para o Brasil. Essa viagem durou em torno de 3 meses no porão de um navio. Sem comer direito, sem beber, com xixi, cocô. Pensa a situação, uma lavagem cerebral. Porque há um estudo que se fala que 21 dias repetindo algo, a gente transforma isso neurologicamente em uma nova realidade. Então, ele ficou 3 meses. A gente conseguiu sentir talvez um pouco isso do que é sair da nossa rotina ali na pandemia, né? Algumas coisas que mudaram, pessoas ficaram, e agora o que eu vou fazer, o que sou? Agora talvez vocês nem se lembrem tanto, porque já passou bastante tempo e vocês encontraram uma nova forma de ser, não é? Pois é. Mas a forma onde este homem viveu isso não foi a melhor. E quando após 3 meses ele chegou no litoral do Brasil, ainda homens brancos falaram para ele, olha, você não é um homem, você é um animal, porque é só animal que tem cor. E você tem cor. Portanto, você veio para nos servir. Ele já estava ali meio desnorteado com toda aquela situação, não é? De ficar no navio. Ele só queria um descanso. E assim, ele seguiu trabalhando para estes homens. Seria perfeito para estes homens se ele tivesse acreditado isso para sempre, né? Mas não, é natureza. Nós viemos aqui para encontrar espaço e sabedoria e retornar ao sol.
Pois então, a natureza agiu. E num determinado momento, aquele homem que vivia tantas opressões, onde ele não podia cantar que se não apanhava, ele não podia falar nada sobre o que era da experiência dele anterior de vida, que ele era ameaçado. Era só para ele ficar ali fazendo aquilo. Pois é, mas em um momento veio um fogo, algo de dentro, que ele gritou: chega! Eu sei quem eu sou. E não importa o que você faça, que você queira que eu seja, eu sei quem eu sou e eu não tenho mais medo de você. Pois naquela força que veio da natureza daquele homem, das formas daquele corpo, que vinham falar sobre a sabedoria de reconhecer que ele pertence ao amor e o que de fato ele merece, sem ficar recebendo o que ele não merece, saber fechar as portas para o que ele não merece e saber entregar a sua beleza, o dar. Tá vendo os braços? Eu dou, eu recebo. Pois enfim, naquele momento, com tamanha força, ele matou alguns homens. Enfim, fim da história. Chegam mais homens e pegam este homem e matam ele. Nossa, mas que triste isso. Bom, eu vou dizer que é uma história, vamos olhar como um livro, sem se identificar demais as dores dessa história, para que a gente possa reconhecer a beleza de um momento muito importante. Um momento onde aquele homem está sofrendo muita pressão para que ele seja de outra forma. E mesmo assim ele encontra força e fala: eu sei quem eu sou. Eu pertenço ao amor, eu pertenço a este lugar e eu sei o que eu mereço. Pois é, essa parte está também registrada neste livro. Só um momento. E essa é uma parte muito importante. Bom, todas elas estão escritas nesse livro. Agora pense que esse livro pode ser o seu, que começou lá com aquela informação de que para aprender uma sabedoria precisamos experienciar, e depois foram vindo então mais histórias escritas nessa terra, né, de seres que foram vivendo essas histórias, e essa pode estar aí. Então talvez hoje, em algum momento onde você está com dificuldade de se expressar, de ser você, de reconhecer aqui essa sua beleza, dessa sua forma, né, a sua mente vai lá e fala: opa, deixa eu lá nesse computador ver aonde que está essa história, nesse corpinho. Porque é DNA que carrega essas memórias. E que esse DNA faz na barriguinha da sua mãe dar formas a esse corpo. Pois então, ele vai nesse livro e encontra esse registro. Ok. Só que ele vai começar a ler essa história lá do começo. Então, às vezes, uma situação que parece que pode ser agora mais simples do que é o que esse homem viveu lá no passado, pode causar a mesma dor para você aqui. De sofrimento, de medo de se mostrar, uma contração e que você fala: eu não consigo lidar com isso. Mas na verdade no agora ninguém vai te matar, nem vai te bater, mas a sensação que você tem é como se isso fosse acontecer. Pois então, vamos seguir lendo esse livro. Quando você respira e a gente vai deixando isso serenar, isso passar, é o momento em que a gente vai lendo aquela parte da história até o momento que vai chegar aonde? Na sabedoria. Aonde não importa o que o outro vai dizer sobre você, qual é a pressão. Você vai ser o que você é. Pois então, é assim que a gente vai seguindo nesse corpinho e nessas histórias. Agora, nesse planeta corpo que é você, quais são as informações que estão no seu corpo? Aqui eu dei o exemplo de uma, mas eram 12 rochas lá, não era? E o planeta Terra é feito então de 12 formas que trazem sabedoria. O seu corpo tem todas elas, mas talvez tenha um pouco mais de uma, um pouco mais de outra. E assim, eu vou falar então sobre as 4 formas mais presentes em seu corpo como potência e as 4 sabedorias mais
presentes talvez como desafios, que a gente vai falar de bloqueios, porque são partes contraídas, informações que você vai sentindo para você aprender uma sabedoria. Bom, logo mais então a gente se vê. Eu vou te enviar os seus áudios com a leitura desse seu mapa. Se você chegou aqui até esse vídeo, gostou da história, mas você ainda não conversou comigo para ter o seu mapa, pega aí na descrição o contato, entre em contato comigo para a gente já fazer essa leitura. Até já!